Pô, mano, mas e se a partir de só 6 ideias eu te falasse que dá pra responder todas as questões que já caíram na UERJ sobre o governo do tal do JK? Fala galera, tranquilo? Pra quem não me conhece, meu nome é Felipe Cox, eu sou professor de História e o nosso papo de hoje dá prosseguimento à série de vídeos que eu tô fazendo voltados para o exame de qualificação da UERJ. E hoje especificamente eu quero trocar uma ideia com vocês sobre a tal da República Populista, períodozinho da história do Brasil que vai de 1946 até 1964 e tem vários presidentes. E aí você me pergunta, mas de todos esses presidentes, todos caem mesmo na prova da UERJ? Ou tem algum que é preferido? Como é que é? Cara, eu vou te falar que tem 2 que são os preferidos da UERJ, JK e João Goulart. Dutra, nos últimos 15 anos não tem nenhuma questão. Jânio Quadros, nos últimos 15 anos não tem nenhuma questão. JK e Jango tem várias questões. E hoje, especialmente, eu quero pensar com você sobre o nosso famoso JK, que governa entre 56 e 61, mas eu não quero simplesmente falar sobre governo JK, não. Eu quero partir da seguinte ideia: como o governo JK é cobrado na UERJ. E a partir disso, a gente vai desenvolver o nosso raciocínio de hoje. Começando da seguinte maneira: falar em JK na UERJ é falar de industrialização. Falar de JK na UERJ é pensar que ele foi um governo marcado na história do Brasil pelo seu impulso de continuação de um projeto industrial. E aí você me fala, continuação de um projeto industrial? Como assim? Cara, não sei se você lembra, mas nos anos 30, nos anos 40, um outro camarada chamado Getúlio Vargas, ele já tinha iniciado um desenvolvimento industrial mais forte aqui no Brasil. O JK, ele dá um novo impulso a esse projeto industrial a partir de uma linha de pensamento que fica conhecida como o desenvolvimentismo. O desenvolvimentismo do JK, ele tem muita conexão com aquelas histórias que você ouve falar de plano de metas, desenvolver o Brasil 50 anos em 5 e tudo mais. O que o desenvolvimentismo do JK pensa? Precisamos avançar numa industrialização acelerada que consiga tirar o Brasil de uma lógica de subdesenvolvimento. Então, em 5 anos eu vou avançar 50 anos, eu vou tirar o Brasil dessa lógica do subdesenvolvimento e vou colocar o Brasil como uma economia industrial avançada. Esse é o projeto desenvolvimentista do JK, que, como você pode perceber, é um projeto bastante ousado, não é uma parada exatamente fácil de você conseguir tirar do papel. Então, o JK acreditava que para fazer tudo aquilo que ele propôs no plano de metas, uma parada era fundamental. E qual era a parada fundamental para o JK? Fazer uma internacionalização da economia brasileira. Como assim? Atrair para cá grana que viesse de fora, independente de como essa grana viesse, independente se ela viesse com base em empréstimos, independente se essa grana viesse com base em investimentos diretos. O JK acreditava que para tirar esses planos dele do papel, era fundamental que a gente conseguisse atrair um capital externo. Então, para a gente sair dessa lógica de um subdesenvolvimento, para a gente alcançar uma maior autonomia, a gente precisaria atrair um capital externo. Pensa comigo assim, você está fazendo 18 anos agora, você quer ter mais autonomia, você quer poder dirigir o teu carro, só que você não tem grana para tirar a carteira de motorista, porque você está fazendo vestibular. E vida de vestibulando é vida de dureza, você não tem dinheiro, você vai ter dinheiro depois que você começar a estagiar, depois que você arrumar um emprego, mas por enquanto você não tem grana. Então como é que você faz para tirar a carteira de motorista? Sei lá, cara, pede para um tio que seja muito amigo, de repente, te ajudar nesse processo. E aí, independente se você vai pegar um empréstimo com esse teu tio para pagar depois a ele, ou independente se esse teu tio vai vir e vai, investir, bancar nessa tua carteira de motorista, o que importa é que você, com teu próprio dinheiro, não vai conseguir tirar essa carteira de motorista. Mas, com o auxílio desse teu tio, com esse dinheiro que está vindo de fora, talvez você consiga chegar a mais autonomia, podendo dirigir você mesmo. Então pensa comigo, cara. O Brasil, na percepção do JK, precisava sair dessa lógica do subdesenvolvimento, mas era fundamental que viesse esse capital externo para que a gente fizesse isso. E é interessante perceber como é que nesses anos JK, essa internacionalização da economia e essa chegada muito forte de um capital externo por aqui, ela
ela acaba tendo muita conexão com a implementação de um tipo de indústrias que vão se destacar muito nos anos JK, que são as chamadas indústrias de bens de consumo duráveis. Esse capital externo vai entrar aqui no Brasil muito forte nessas chamadas indústrias de bens de consumo duráveis. E aí você me pergunta, mas que parada é essa de uma indústria de bem de consumo durável? Que troço é esse que eu não tô ligado? Bom, vamos por partes. Primeiro vamos pensar o que é um bem de consumo. Um bem de consumo é um bem que você consome. Um bem de consumo é aquele que você compra para já consumir. Quando eu compro uma geladeira para manter meus alimentos refrigerados, um bem de consumo, eu tô consumindo diretamente. Aquilo já tem uma utilização direta na minha vida imediatamente ali. Isso é um bem de consumo. Agora, o que é um bem de consumo durável? O bem de consumo durável é um bem de consumo que dura. Parece óbvio, mas faz todo sentido. Pensa comigo, quando você vai na rua e você vê aquele Fusquinha 1950 passando por você. Cara, aquele Fusquinha tá há 70 anos sendo utilizado, cara. Isso é um bem de consumo. Eu comprei, tô consumindo, tô dirigindo, tô andando pra cima e pra baixo. E é um bem de consumo durável. Tem 70 anos que a parada tá rodando por aí. Quando você vê aquela Brasília amarela do clipe dos Mamonas Assassinas e tudo mais. Bem de consumo durável. Tem décadas o troço e continua rodando por aí. Um bem de consumo durável é um bem de consumo que dura. E durante os anos JK, esse capital estrangeiro ele chega ao Brasil principalmente presente nessas indústrias de bens de consumo duráveis. Que a gente destaca os eletrodomésticos, mas a gente destaca principalmente nos anos JK as indústrias de automóveis. Quando eu dei o exemplo do Fusquinha, quando eu dei o exemplo da Brasília, eu não estava fazendo isso por um acaso, eu estava fazendo isso para já enfiando na tua cabeça aí essa lembrança dos automóveis, porque essas indústrias nos anos JK se conectaram principalmente com a presença dos automóveis por aqui. E aí, nesse momento, eu queria abrir um rápido parêntese nesse nosso papo sobre JK para a gente traçar dois comparativos entre os anos JK e os anos Vargas. A UERJ já cobrou questão botando Vargas e JK lado a lado, então vale a pena a gente fazer uma reflexão rápida. Primeira parada que eu queria comparar com vocês. Perceba como é que a economia varguista, que você já tá ligado mais ou menos como é que ela se conecta muito com um pensamento mais nacionalista. É um Estado muito investidor, é o Estado que industrializa, é o Estado que investe. Enquanto aqui nos anos JK, a gente já tem essa ideia de uma internacionalização da economia e uma atração muito forte de um capital estrangeiro. Então aqui a gente já pode traçar um pequeno comparativo, uma pequena diferenciação dos anos Vargas para os anos JK. E uma outra parada que a gente pode perceber também é nesse caráter industrial. Enquanto nos anos Vargas a gente tem um destaque muito forte para aquelas indústrias que a gente chama de indústrias de base, nos anos JK a gente tem um destaque muito forte para essas indústrias de bens de consumo duráveis, destacando a indústria de automóveis. Então, rapidinho, a gente traça esse comparativo aí, Vargas e JK, isso já caiu na UERJ, vale a pena você ficar de olho. Mas dando continuidade à nossa reflexão sobre os anos JK e como eles são cobrados na UERJ, eu vou usar essa ideia dos automóveis para a gente pensar em outras duas características dos anos JK que são muito fortes naquela época. E quais são duas características? Uma é uma expansão de um mercado interno, uma expansão de um consumo aqui dentro do próprio Brasil. E outra é a expansão daquilo que a gente chama de uma infraestrutura de transportes que acontece nos anos JK, principalmente uma infraestrutura rodoviária. Por que a gente consegue fazer uma conexão entre essas indústrias de automóveis e essa expansão do mercado interno e essa expansão de uma infraestrutura? Pensa comigo no seguinte, cara. Será que faz sentido eu abrir uma churrascaria em um lugar que só tem vegetarianos? Eu acho que não. Eu vou estar ali vendendo carne, e não tem ninguém para comprar a minha carne. Só tem vegetariano. Como é que vai funcionar a churrascaria ali? Será que faz sentido eu querer ter indústrias de automóveis em um lugar onde eu não tenho uma compra de automóveis muito forte? Onde eu não tenho um mercado que compra esses automóveis? Não faz sentido eu ter indústrias de automóveis num lugar como esse. Então, essa chegada mais forte de uma indústria automobilística no Brasil, ela se conecta com aquilo que a gente chama de uma expansão do mercado interno brasileiro. Expansão de um mercado que, por exemplo, vai comprar, vai consumir
consumir esses automóveis. E essa é uma transformação que está vindo a acontecer desde os anos Vargas. Já na era Vargas, a gente tem um Brasil que vai avançando para ser uma sociedade mais urbana, mais industrial. Já no Brasil, a gente tem uma forte galera que sai do campo e vem para as cidades. Desde os anos Vargas, a gente já vai aumentando essa população total com poder aquisitivo em âmbito urbano. É claro, muitos desses não têm exatamente um poder aquisitivo grandioso. Os salários não eram a melhor coisa do mundo aqui no Brasil. Mas existem algumas parcelas, algumas frações dessa população urbana que vão cada vez mais adquirindo uma capacidade maior de consumo, inclusive uma demanda maior de consumo. Esse crescimento urbano e industrial que vem acontecendo desde os anos Vargas e já vai ampliando esse mercado interno brasileiro, ele se aprofunda ainda mais nos anos JK. Então, eu passo a produzir automóveis aqui no Brasil dentro de uma lógica onde eu já tenho mais gente que vai consumir esses automóveis. Então, não é eu vender carne num lugar onde só tem vegetariano e ninguém vai comprar. Não. Eu vou vender carne num lugar onde tem a galera que compra carne. Eu vou vender carros num lugar onde já tem um mercado que vai consumir essa parada. E a segunda coisa que a gente vai pensar é como essa indústria automobilística, além de se conectar com essa ideia de uma expansão no mercado interno, ela se conecta também com a expansão de uma infraestrutura de transporte, especialmente rodoviária, aqui no Brasil. Por quê? Porque do que adianta você ter um carro num lugar onde você não pode andar de carro? Pensa comigo. Imagina, eu sou teu pai e aí eu resolvo te dar um carrinho de kart, mas a gente mora num apartamento e perto da gente não tem nenhuma pista. Você vai fazer o que com esse kart? Você vai sentar dentro da tua casa e vai ficar jogando o kart como se estivesse fazendo simulação de Need for Speed. Tu não vai poder nem sair com o kart do lugar. Não faz o menor sentido. Como é que eu vou trazer pra cá uma indústria automobilística e tal se esses carros não têm meio que por onde andar? Não faz muito sentido. Claro que quando eu falo não tem por onde andar, é só pra você entender o que eu tô falando, tá? Mas o JK, ele, dentro desse contexto onde ele atrai essas indústrias para o Brasil, concedendo uma série de estímulos, isenções fiscais e tudo mais, ele vai também investir profundamente numa infraestrutura rodoviária que permita uma ampliação desse consumo automobilístico aqui no Brasil. Então, só para você ter uma ideia, nos anos JK, o número de rodovias no Brasil cresceu em quase 140%. É um crescimento muito expressivo que acontece naquela época. O crescimento ferroviário ficou de lado, mas o crescimento rodoviário foi muito amplificado naqueles anos JK. E isso se conecta com essa questão das indústrias de bens de consumo duráveis, especialmente a indústria automobilística. Percebam que até aqui a gente está fazendo uma série de conexões. A industrialização com o desenvolvimentismo com capital externo com os bens de consumo duráveis, que aí a gente chegou nos automóveis, que aí a gente chegou na lógica de um crescimento do mercado interno, e aí a gente chegou nas rodovias. Tá dando para fazer uma boa conexão, tá dando para amarrar isso tudo na tua cabeça, pelo menos assim eu espero. Então vamos amarrar a nossa reta final. Rodovias. Rodovias que partem de Brasília para interligar o país. Tá aí a nossa última linha de conexão pra gente pensar sobre como esses anos JK costumam aparecer na UERJ. Uma das marcas dos anos JK é a construção de Brasília. Inclusive esse ano estamos completando 60 anos da construção de Brasília, é um bom tema para as provas de vestibular. Eu gravei um vídeo sobre isso há pouco tempo atrás, se quiser dar uma olhada lá depois. Mas Brasília, naquele contexto, é o local que vai funcionar para cumprir, digamos assim, dois objetivos dos anos JK. Um objetivo, uma ocupação maior do Centro-Oeste, um desenvolvimento maior do Centro-Oeste. Brasília, bem ali. Um outro objetivo, aquilo que o JK desejava fazer, que era interligar de forma mais ampla o país. Com a construção de Brasília e com as rodovias que partem de Brasília para todo o Brasil, eu vou cumprindo dois objetivos. Eu vou cumprindo o objetivo de ocupar mais esse Centro-Oeste, eu vou cumprindo o objetivo de conseguir, pelo menos tentar, interligar de forma mais dinâmica as diversas regiões do país. Então, quando a gente pensa em rodovias, a gente pensa em Brasília, a gente pensa em ocupação do Centro-Oeste, a gente pensa em tentativa
de conexão entre as diferentes partes do país, a gente pensa em anos JK. E aí eu não sei se vocês perceberam, mas em toda essa conversa eu tive 6 estruturas básicas de pensamento. E essas 6 estruturas básicas de pensamento, elas te ajudam a responder todas as questões que já caíram sobre o JK no exame de qualificação da UERJ. E quais foram as 6 estruturas de pensamento que eu utilizei? JK como o cara de uma industrialização, JK como o cara que adota um pensamento desenvolvimentista, JK como o cara que governa em um momento de desenvolvimento das indústrias de bens de consumo duráveis, JK como o cara que governa em um momento de ampliação do mercado interno, JK como o cara que busca uma maior ocupação do centro-oeste, e dentro disso tudo a gente tem o JK como o governante que ampliou profundamente a infraestrutura de transportes, principalmente transportes rodoviários. Eu pensei em 6 ideias, e se você tiver essas 6 ideias na tua cabeça, se você tiver essas 6 bases na tua cabeça, eu tenho certeza que você vai responder com muito mais tranquilidade tudo aquilo que a UERJ já cobrou sobre JK, e eu espero que, se eles resolverem cobrar no próximo exame de qualificação, você também consiga responder sem problema nenhum. Venha a minha imagem na tua cabeça, você lembre da minha cara com essa camisa preta falando sobre isso, e você fale, rapaz, ainda bem que eu vi aquela parada, porque ficou muito mais fácil de responder essa questão. E para facilitar mais ainda a tua vida, para não dar nem chance de você errar uma questão sobre JK, amanhã eu vou botar no meu Instagram um mapinha mental com todas as ideias que a gente levantou nessa aula. E além disso, eu vou botar nos meus stories lá no Instagram todas as questões que já caíram sobre JK na UERJ. Assim, você ganha uma fonte de revisão com um mapa mental e você treina, você pratica. Fazer questões é fundamental nessa reta final. Aliás, em todo momento de estudo, fazer questões é fundamental. Mas nessa reta final é mais importante ainda. Assim você consegue revisar, você consegue fazer questões, você consegue se preparar melhor para essa prova da UERJ. E eu espero que eu esteja minimamente contribuindo para você chegar mais perto da tua aprovação, para você chegar mais perto do teu A, para você chegar mais perto da UERJ. Semana que vem a gente troca uma ideia sobre o outro cara que governou na República Populista e também é cobrado na prova da UERJ, João Goulart. Mas por hoje a gente fica por aqui. Um beijo grande, tchau, tchau, meu povo!